Salve torcida tricolor, seja bem-vindo ao Bate Fácil canal. Para quem não me conhece, meu nome é Zé Maria. Estou todos os dias aqui para trazer notícias e atualizações do nosso tricolor. E já de bate pronto aí, quem não tiver inscrito no canal, se inscreva, acione lá o sininho para receber as notícias e atualizações do nosso tricolor. No final do vídeo, deixe seu comentário sobre o que nós vamos falar hoje, tá certo, torcida? E nunca esquecendo, vamos São Paulo. Deixa aquele seu velho like, o velho amigo Zé Maria, tá certo? É isso daí. Olha, quando a gente fala de time sendo campeão, a gente fica vendo aí as coisas acontecerem, né? E o São Paulo patinando, né? Ontem, mais uma vez, o Palmeiras foi campeão, o Flamengo campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, né? O São Paulo tinha a única chance que tinha, que era ser campeão da Sul-Americana, conseguiu não ser. E é isso daí. Então, a gente, quando vai falar, as pessoas vão comentar sobre futebol, principalmente aqueles que comentam do São Paulo, a gente vê que é um time irregular, um time que não consegue se manter, né? O São Paulo você percebe pelos jogos, né? Falar o último aí, Flamengo, Atlético e São Paulo, uns 2-2. O São Paulo ganhou 2-1, acabou tomando o primeiro gol, que também achei que foi injusto, pelo futebol que estava jogando no momento. Mas não consegue se manter, né? Um jogo que podia ter colocado o São Paulo lá em sexto lugar, hoje com 53 pontos, o Fortaleza acabou perdendo pro Palmeiras, de 4-0, tomou um chocalho daqueles, né? Daqueles que lembra até o São Paulo quando vai jogar lá no Aliança. Então, isso foi muito bom pro São Paulo, bom pro Atlético também, que tem 2 jogos em casa. E o São Paulo sai pegar o Fluminense no sábado, às 4h30, né? Então, assim, o São Paulo, se não se estruturar pro ano que vem, né? Se estruturar forte, né? Se o São Paulo não conseguir montar um time competitivo, até que tentou montar com alguns jogadores da base, tudo garotos, né? Que estão subindo, estão aprendendo. Conseguiu aí com alguns jogadores manter até uma certa condição para disputar alguma coisa, que foi no caso do Paulista e da Sul-Americana, nem tanto o brasileiro, né? A Copa do Brasil chegamos na semifinal, perdemos para o Flamengo, né? Perdemos o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Então são times que a gente não consegue competir. Quando chega nesses times aí, Flamengo, Palmeiras, Atlético, o São Paulo não consegue competir, consegue passar, né? Então, quer dizer, isso demonstra o quê? Demonstra que o São Paulo tem um elenco mediano, um elenco que não consegue se estruturar, né? Tudo bem, está acabando o ano que vem vai começar. O São Paulo está lutando para ficar na Libertadores. E vai montar um time para disputar a Libertadores? Vai montar um time? Vai montar um time competitivo? Do tamanho de jogadores do Flamengo e do Palmeiras, no mínimo, vai fazer isso? Porque se não fizer isso, é melhor nem se classificar, viu, filho? Eu sei que o dinheiro é bom, né? A primeira fase, você tem uma ideia, se o São Paulo entrar na primeira fase da Libertadores da América, no mínimo ele levanta 25 milhões, no mínimo, entre prêmio e bilheteria e tal. Então, é super importante se classificar, mas o mais importante é montar um time de qualidade, um time que dê condições para você disputar o título, porque senão fica sempre coadjuvante, vai continuar sempre coadjuvante, ainda mais com um treinador nosso, que tem uma dificuldade tremenda quando chega nessas fases que é a funila, de ser campeão. E não é só no São Paulo não, foi assim no Flamengo, né? Foi campeão brasileiro porque o Corinthians perdeu do Internacional lá. Perdeu do Internacional, não, desculpa. O Internacional perdeu para o Corinthians lá em 2021. Né? Se não, o São Paulo ganhou deles aqui. E aí eu queria ver, porque então ele não ia ser campeão com o Flamengo também. Então o Rogério Ceni, para mim, na minha opinião, vai ficar no São Paulo, é claro. Mas para mim, tinha que pegar as coisinhas já no final do ano, agradecer o São Paulo agradecer ele, a torcida continua gritando que ele é mito, e ele vai procurar a vida dele, vai procurar outro time. E o São Paulo trazer um treinador realmente que saiba o que faz. Não tenha medo de pôr jogadores para jogar, que é o caso que ele não faz. Né? É um caso, né? Tem jogadores lá que estão no São Paulo encostado lá que ele nem sabe quem está lá. Né? Caso de André Anderson,
e outros bichos mais. Jogador que não joga, que está no departamento médico, Nicão, Gabriel Neves, agora o Miranda e o Igor Vinícius. Ninguém mais viu falar desses caras, né? É essa hora que você precisava desses jogadores lá, né? Para ajudar o São Paulo a conquistar pelo menos a vaga para Libertadores, né? O caso que ele fez, fora aquela porcaria aquele zagueirinho lá, capitão, né? Diego Costa, também que não tá jogando, né? Então, entregou a rapadura lá na Sul-Americana. Então tem 5, 6 jogadores, 7 jogadores que estão encostados, a gente nem sabe quem é. Tá jogando aí com um time meia boca, né? Quando você joga contra o Atlético Mineiro, que você precisa ganhar por manter um resultado que estava mantendo de 2-1, não consegue manter. Então, a gente como torcedor, fica aqui nesse pé atrás. Pô, esse time que nós vamos disputar Libertadores ano que vem, se conseguir conquistar essa vaga, se conseguir, né? Porque sábado tem essa pedreira contra o Fluminense. Né? A sorte ontem que o Palmeiras enfiou 4 no Fortaleza. Senão, se acontecesse alguma coisa, dava até fôlego pro Fortaleza. Se o São Paulo ganha do Atlético, estava em 6º lugar e respirando fora com a cabeça bem fora da água. E é isso daí. O São Paulo, se não virar uma SAF, se não virar uma empresa, o São Paulo vai sofrer. Vai sofrer no mercado, não vai conseguir competir, não tem condição. Você oferece 10 aqui, os caras vão lá, chega e oferece 20. O São Paulo não tem força no mercado. Nem força que ele tinha, que era o caso do fisioterapia, de ter um centro lá de excelência de fisioterapia, não tem mais. Ninguém mais quer saber, porque os outros times já ultrapassaram o São Paulo nisso. Então o que acontece? Se o São Paulo não se preparar para o ano que vem, não ter dinheiro para montar um time razoável para disputar a Libertadores, a gente vai aqui ficar novamente chupando o dedo. Né? Chupando o dedo. O diretor do São Paulo teve lá na federação falando, não, agora nós vamos pagar o final do ano para acertar tudo com os jogadores e entrar no ano que vem sem dívida. Tomara que aconteça isso, né? Para vocês pelo menos trazer jogadores de qualidade. O São Paulo está atrás de um goleiro, já faz tempo, e foi atrás do Rossi, o Agostinho Rossi lá do Boca Juniors. Um goleiro de 27 anos, um bom goleiro, eu vi ele jogando algumas vezes pela Libertadores. Então o São Paulo está atrás de um bom goleiro. Isso é importante. Agora tem o seguinte, que o Flamengo está na parada. E o Flamengo estando na parada é difícil, porque o Flamengo fez o seguinte, o contrato do cara termina em julho do ano que vem, o São Paulo quer fazer um pré-contrato para receber ele só em junho ou julho do ano que vem. O Flamengo não, quer pagar a multa e ter ele já em janeiro. Vocês entenderam a diferença? Vocês entenderam a diferença de um time para o outro hoje? Aí se o cara aceitar, ele já vai pro Flamengo, já vai estar em 2023 batendo uma bola lá no Flamengo. E o São Paulo chupando dele, porque não tem condição de competir com uma camisa tão grande, uma torcida gigante, e não consegue competir. Pelos números aí, o Flamengo teve de lucro, nem vou falar, 895 milhões ele arrecadou até agora, em 6 meses, e teve um lucro de 185 milhões de reais. Mas é brincadeira, né? É brincadeira. Eu não tô falando que o São Paulo precisa ter tudo isso aí. Mas, pô, é brincadeira o São Paulo não conseguir competir no mercado, né? Com o Palmeiras, com o Atlético. Né? Então, se o São Paulo não virar uma SAF urgentemente, né? Mas não é coisa assim para daqui 3 meses, não. É para hoje. É urgente. O São Paulo precisa ter alguém, um patrocinador que ajude o São Paulo. Porque senão nós vamos ficar vendo aí Igor Gomes, Igor Vinícius, esse garotinho que cansa, chuta fraco igual a florzinha, né? O Rodrigo Nestor. Esses jogadores que nós vamos ter. Tá certo? O Luan, que é um menino que podia estar estourando, não consegue mais nem andar, parece um veterano no campo. Fica trotanzinho lá contra o Atlético, a gente viu isso. Tá perdendo o Luizão. Tá perdendo o Léo. Perdendo não, então ele ia embora. O Luizão perdeu, agora o Léo vai ser vendido. Estão atrás do Pablo. Esse pelo menos, esse joga, esse é raçudo, pega, ele tá melhorando, é meio brutucuzão, mas ele tá melhorando. Então, o São Paulo, se não se preparar pro ano que vem, amigos, vamos ficar chupando o dedo novamente e vendo os outros sendo campeão e a gente na televisão olhando os caras sendo campeão. Tá certo? Então a diretoria do São Paulo tem a obrigação
obrigação, e aqui nesse canal a gente vai cobrar, de montar um time bom. Um time que bom para mais. Para disputar os títulos. E o Rogério Ceni, o senhor Rogério Ceni, fica no São Paulo, né, tem que melhorar bastante como treinador. Bastante. Porque eu escutei até histórias aí que ele persegue gringo. Ele não persegue ninguém. Ele tem a empáfia dele. Tem as coisas dele, a assinatura do Rogério Ceni nos times que ele monta. Né? O Galopo não serve. Então os caras estão chegando, estão se adaptando, concordo. Estão se adaptando, o ano que vem eu quero ver. O ano que vem eu quero ver. Você acha que o Galopo joga um pouco mais que o Rodrigo Nestor? Rodrigo Nestor cansa rápido, chuta igual uma florzinha, né? Um jogadorzinho que tá cheio aí, a gente vê aí tá cheio de jogadores assim. Então o São Paulo e o seu Rogério Ceni, né, porque na entrevista contra o Atlético, ele falou, nossa, se eu tenho jogadores para trocar, para contra-atacar, cara, você não tem, irmão, você não tem, querido. Você não tem, o que você tem tá aí, né? Você tem tá aí, o que você tem você não usa também. Quando usa, vai faltando 3, 4 minutos para acabar o jogo. Não consegue segurar um resultado. São Paulo não consegue segurar um resultado. São Paulo não consegue ser competitivo com esses times. Não adianta. Chegou no Palmeiras, São Paulo, Atlético, São Paulo é couro ou consegue empatar, no máximo. É isso aí. Então a gente vai amanhã voltar a falar do nosso São Paulo novamente, né? E tomara que o São Paulo vire uma SAF. Prestem atenção, torcida São Paulo. O São Paulo precisa virar uma SAF. Senão não vai conseguir ficar no mercado. Não adianta, o nome vai acabando. A torcida vai sumindo, vai torcer para outros times. A molecada cresce e vai para outros times. Então, vamos bater na tecla que o São Paulo precisa virar uma empresa. Chega de amador no São Paulo. Chega. Uma empresa agora. Vamos lutar para isso. Tá certo, torcida? É isso aí. Então, São Paulo e Fluminense no sábado às 4h30. E amanhã a gente volta para falar novamente do nosso tricolor. Vamos, São Paulo!